pessoal, excelente tarde para cada um de vocês. Valesca, excelente tarde para você. Pessoal, excelente tarde a todos aí. Quero aqui desejar a vocês aí uma excelente sexta-feira. Conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai adquirindo experiências em inúmeras empresas e conforme a gente vai sendo introduzido em vários segmentos, seja ele industrial, seja ele logística, seja ele qualquer área específica, todas essas áreas é lidado com pessoas. Nós estamos diante de pessoas onde a gente precisa, na verdade, conhecer não somente as pessoas, mas conhecer as suas particularidades, as suas atribuições. Isso é um papel fundamental dentro das empresas para que justamente os resultados sejam obtidos, para que justamente os resultados sejam adquiridos tanto pelo colaborador quanto para a empresa. E quando a gente entende isso, pessoal, a gente entende que o maior patrimônio dentro da empresa não é materiais, não é equipamentos, não é móveis, mas o maior, na verdade, valor de uma empresa é o colaborador, é o ser humano, é quem está destinado a fazer as suas atribuições, suas atividades. E quando a gente, na verdade, entende isso, a gente começa a perceber que o valor do ser humano é fundamental, independente de crença, raça, independente de classe social, independente disso. O ser humano ele é fundamental dentro de uma organização. E quando, na verdade, a gente começa a entender isso, pessoal, a gente começa a perceber que pessoas vão trabalhando, vão crescendo, problemas vão vindo e as coisas vêm acontecendo. E um dos maiores problemas dentro das empresas é a falta de acompanhamento da mesma diante de tanta dificuldade. Porque, na verdade, assim, eu estou relatando isso para vocês nessa tarde, relatando isso para vocês nesta sexta-feira, é porque, na verdade, eu como profissional de saúde e segurança do trabalho, eu quero expressar um pouco a mais justamente sobre uma questão fundamental da nossa sociedade e fundamental nos dias de hoje e principalmente no nosso mês, que é o mês de setembro, onde o setembro, na verdade, é conhecido aqui no Brasil desde 2015. Ele tem, na verdade, assim, o principal objetivo, na verdade, do Setembro Amarelo, pessoal, é prevenir o suicídio. E, na verdade, essa prevenção, ela não está destinada ou está assim, direcionada a uma coisa específica, não. Existem vários fatores que levam, sim, a pessoa a cometer o suicídio, levam, sim, a pessoa a ter alguns problemas a um ponto de querer, na verdade, se suicidar. Então, assim, é muito importante que, assim, o suicídio ele possa ser gerado por uma série de fatores, tá? E, assim, em muitos casos, diante disso, esses fatores, na verdade, esses transtornos mentais, eles podem vir como depressão simples, eles podem vir como uma depressão de forma bipolar, um vício em álcool, vício em drogas,
uma série de coisas. Só que assim, a gente tem que entender que o suicídio, na verdade, não está associado apenas a esses transtornos, tá? Esses transtornos específicos que eu falei. Também a gente tem que observar momentos de fragilidade no ser humano, momentos de fragilidade no colaborador. E isso, na verdade, também ocasiona o quê? O suicídio. Por isso, na verdade, que assim, foi criado esse tema específico, na verdade, esse slogan, vamos dizer assim, sobre Setembro Amarelo, ok? Sobre Setembro Amarelo. Então, assim, é muito importante nós, como seres humanos, nós como profissionais de saúde e segurança do trabalho dentro das empresas, nós que fazemos muitas vezes parte do SESMIT dentro das empresas, que fazemos parte da CIPA dentro das empresas, é muito importante nós entendermos, conhecermos e saber o que fazer em alguns momentos. Porque assim, é muito importante que toda esses transtornos que ocasionam algum tipo de vontade de querer, na verdade, se matar, querer, na verdade, tirar a sua própria vida, nós como profissionais da área, nós como responsáveis por esses colaboradores, temos que ter o quê? Essa percepção de que algo está errado, algo precisa ser observado, algo precisa ser administrado da melhor forma possível. Então, assim, é super importante, pessoal, nós entendermos o que leva uma pessoa a isso. Então, o setembro, na verdade, ele foi criado justamente para essa conscientização de que o ser humano precisa de ajuda. O ser humano precisa de uma contribuição direta. E quando nós falamos, na verdade, de contribuição, pessoal, quando nós falamos, na verdade, de ajuda, a gente fala ajudas que vai muito mais além do que uma ajuda financeira. Não, mas é uma ajuda de empatia, na verdade, né? Então, assim, é super importante nós, como profissionais, estamos responsáveis por aqueles colaboradores, entender que eles precisam de ajuda. Eles precisam de uma contribuição diretamente nossa. Por quê? Simples, porque nós estamos ali para ajudá-los. Nós estamos ali para contribuir para a produtividade dele, para a produtividade dela. E quando nós fazemos isso, quem ganha muito mais que isso não é a empresa, pessoal. Quem ganha muito mais que isso é o colaborador, a sua família. Porque o colaborador ele vai ali para poder trabalhar, vai ali para poder desenvolver as suas atividades e para que tenha resultado. Ele precisa estar mentalmente bem, ele precisa estar psicologicamente bem. Então é super importante nós, como profissionais, que estamos diante de uma empresa, independente do seu tamanho, do seu porte, estamos de uma empresa ali, conhecer e saber como essa pessoa precisa de ajuda. Essas são umas ferramentas muito importantes, muito interessantes que nós podemos fazer, que nós podemos contribuir justamente para que algumas ações sejam feitas. Então, como saber, na verdade, se uma pessoa precisa de ajuda? Muitas vezes essa é a nossa pergunta, né? Poxa, como saber se aquela pessoa, aquele meu amigo que trabalha comigo ali todo dia, aquela minha amiga que trabalha ali comigo todo dia precisa de ajuda? Então, existe algo muito grande que quando, por exemplo, eu aplico treinamentos de NR6, treinamento de NR10, 11, 12, 35. Uma das coisas que eu sempre falo nos meus treinamentos é algo simples. Vocês têm percepção de risco. Vocês sabem aquilo que pode machucar. Vocês conseguem entender aquilo que pode tirar um membro do seu corpo e até mesmo te matar. Então eu, como profissional de saúde e segurança do trabalho, estou aqui justamente para quê? Para fazer com que
essa percepção de risco que vocês têm seja mais trabalhada. Então, como saber se uma pessoa precisa de ajuda? Principalmente dentro das organizações. Então, assim, eu relacionei algumas coisas aqui muito interessantes para que a gente venha entender. Ou seja, para ajudarmos, primeiro devemos estar atento, ok? Atento aos sinais que a pessoa emite. Aquele colaborador, aquele seu amigo, a sua amiga trabalha contigo todo dia. Então todo dia você vê, todo dia você enxerga, todo dia você dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Todo dia você está do lado ali de uma produção, está do lado de uma logística, de uma indústria, no escritório. Então você consegue enxergar, você consegue entender. Então aquele que pensa em cometer um suicídio, geralmente apresenta algumas mudanças comportamentais, pessoal. E a gente consegue, na verdade, presenciar isso dentro das organizações. A gente consegue enxergar isso dentro das empresas. Algumas mudanças comportamentais. Quais mudanças poderiam e é que a gente consegue enxergar? São isolamentos. Existem aqueles colaboradores que se isolam muito. E isso, na verdade, é prejudicial a quem? A ele mesmo. Então, existem alguns sinais. Quais sinais? Isolamento. Falta de interesse por atividades cotidianas. Aqueles colaboradores que eles se sentem ou sentem falta de interesse por atividades que eles fazem no dia a dia. Uma coisa que eu vou dizer, vou dar um exemplo básico aqui. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Gosto de trabalhar na logística, gosto de trabalhar com saúde e segurança do trabalho, gosto de lecionar nas instituições, me sinto bem. A partir do momento que eu começo a perder o interesse nisso, é um sinal que alguma coisa está errada. É um sinal que alguma coisa não vai bem. Vou dar um exemplo básico, pessoal. Uma vez eu sofri num acidente. Estava indo para uma instituição de ensino, o Senac, Copacabana. E eu sempre fui dinâmico nas minhas aulas, sempre fui. E eu estava passando alguns problemas, na verdade. E diante desses problemas, eu cheguei dentro da sala de aula, pessoal. E logo em seguida, os meus alunos, eles perguntaram: o senhor não está bem? Por quê? Porque naquele momento faltou o interesse das minhas atividades que eu estava fazendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Como saber, na verdade, que pessoas precisam de uma ajuda psicológica? Como saber, na verdade, que aquela pessoa ou aquele colaborador precisa de uma ajuda nossa dentro das empresas? Então, como eu falei, existem, na verdade, alguns sinais que esses colaboradores, eles transmitem diante da empresa, diante da organização, eles transmitem. E esses sinais é fundamental que nós, como profissionais de saúde e segurança do trabalho, nós que fazemos parte de uma equipe dentro das empresas, seja ela do SESMIT, seja ela da CIPA, seja o que for, é super importante que nós venhamos entender o que? Simples. Nós somos treinados, nós somos capacitados para entender o comportamento do colaborador. Então, por isso, na verdade, que Setembro Amarelo é super importante. Só que a gente não pode, na verdade, pessoal, deixar somente o Setembro Amarelo somente no mês propício. Não. São os 12 meses. Só que existe esse mês de Setembro Amarelo que a gente tem que trabalhar muito com mais intensidade. Então, como saber se uma pessoa precisa de ajuda? Como falei anteriormente, o isolamento dela na empresa, na sua organização, é um indício de que possa estar acontecendo alguma coisa errada. Segundo ponto, como eu falei, falta de interesse por as atividades cotidianas. E isso, na verdade, é ruim.
ok? Terceiro ponto que eu relacionei aqui para que vocês venham entender: o desequilíbrio emocional. Ah, Edson, o que quer dizer desequilíbrio emocional? Simples. Nós estamos fazendo alguma atividade dentro da empresa e a qualquer momento, a qualquer hora, um simples ato, alguma coisa pode ter um desequilíbrio emocional, aonde você pode ocasionar um acidente, aonde você pode ocasionar uma discussão com quem? Com o seu companheiro, com o seu amigo. Então, são uma das coisas que nós temos que perceber, nós temos que entender, ok? Então, vamos de novo. Como saber se uma pessoa precisa de ajuda? Isolamento, falta de interesse nas suas atividades, desequilíbrio emocional. Uma das coisas também que ocasiona, na verdade, e a gente consegue perceber que pessoas precisam de ajuda, alguns sinais através do abuso do uso das drogas. Infelizmente, pessoal, existem muitas empresas, muitas organizações que existem pessoas que utilizam droga. E droga não é legal, pessoal. Droga traz inúmeros problemas para a sua vida. Drogas traz inúmeros problemas para a organização, para a sua casa, para a sua família. Drogas ocasionam sim depressão, drogas ocasionam sim problemas psicológicos, sim. Então, quando a gente começa a perceber que uma pessoa está bebendo muito, está em alguns momentos alterado, então nós, como profissionais de saúde e segurança do trabalho, precisa identificar essas pessoas, ok? Outra coisa também muito importante alguns sinais com redução do autocuidado. O que quer dizer, na verdade, com isso, pessoal? É algo simples, é uma redução do quê? Do cuidado que você tem com você mesmo. Então é super importante nós entendermos todos esses sinais para justamente o quê? Tentar combater. Pessoal, quero aqui agradecer nesses pequenos momentos. Breve nós vamos dar continuidade a esse bate-papo. E eu quero trazer essa conscientização. Você, na verdade, que tem dúvida de alguma do que pode ser feito, como ser feito e para que ser feito, alguma ação, Setembro Amarelo, dentro da sua empresa, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, independente do local que seja. Edson, estou com dúvida, eu quero um auxílio seu. Não tem problema. Você pode me procurar nas minhas redes sociais, você pode me procurar aqui no meu Instagram, você pode procurar no meu LinkedIn, meu Instagram está aqui, meu LinkedIn é Edson Nascimento, meu Instagram nascimento.instrutor. Então, nós estamos aqui à disposição e contribuir para que o colaborador tenha vida e vida saudável, de uma forma tranquila, que tenha produtividade, e sabendo que ele é muito importante para todas as empresas. Muito obrigado a todos.